Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo contar algumas informações sobre a semana do Tricolor, que está começando com todos os dias livres para o técnico Renato Portaluppi treinar, e lá no domingo às 4 da tarde vai terminar, na verdade a semana começa domingo, né? Mas a verdade é que a semana pro Grêmio vai terminar no domingo 4 da tarde no Beira-Rio contra o Inter. Não sabemos ainda se um Inter reserva por ter passado para a final da Libertadores ou completamente abalado, mesmo que com titulares, por ter caído na competição. Isso não tem como controlar, mas a semana do Tricolor eu posso te passar algumas informações extremamente úteis. Antes, preciso dizer que esse e todos os vídeos do canal é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Tu é maior de 18 anos, quer brincar e te divertir? Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp e também o Instagram. O Telegram. Todo mundo que entrar ou no Telegram ou no WhatsApp ganha uma bonificação sem custos para brincar e se divertir, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão. A tabela mostra que o Botafogo ainda não jogou. Botafogo-Goiás, tendência que o Botafogo ganhe. Mas daí o Bragantino já passou o Grêmio. O Grêmio tá na terceira colocação. Tinha conseguido com um empate com Fortaleza subir para a segunda. O Palmeiras e o Bragantino se enfrentaram e Bragantino, campanha maravilhosa do Pedro Caixinha, e os caras estão na segunda colocação. Então esse é o primeiro ponto para o Grêmio. Mas o Reinaldo foi questionado depois do jogo lá e dizendo assim, olha, e aí de repente o Grêmio acabou, já dá adeus ao título? Ele disse, não, adeus nada, nós vamos brigar. O Galdino também conversou com a imprensa e reclamou, ele dizendo, poxa, é que a gente está tentando, mas não está conseguindo. Nós estamos tentando aproximar, só que os caras não estão deixando. E reclamou até do pênalti do Reinaldo, que pro Grêmio foi, o Renato disse que foi. Mas ele disse, olha, é um pênalti não dado, contra o Corinthians não nos dão, e aí contra a gente os caras dão o pênalti. Enfim, mas o próprio Renato tinha dito que foi pênalti do Reinaldo e não tem absolutamente muita coisa o que fazer. Grêmio que está há 8 jogos, 8 rodadas sem vencer fora de casa. E essa é uma questão que preocupa. São 8 jogos. E dentro desses jogos tem Goiás, Vasco, o próprio Santos, que estava pior do que agora. Vários jogos que o Grêmio poderia ter vencido e não está conseguindo. E justamente o próximo jogo é contra o Inter. Pode ser um Inter reserva, focado na final da Libertadores, ou até um Inter titular, mas também pensando claramente em outras coisas, ou abalado psicologicamente pela queda, ou até já com a cabeça na final da Libertadores e tudo mais. Mas, enfim, Renato admitiu que é um erro e prometeu ajustes no time para torná-lo mais competitivo. Foi isso que ele disse na entrevista coletiva depois do jogo lá em Fortaleza. E aí vem duas informações completamente bastidores, que obviamente ainda segunda-feira não são confirmadas, mas que muita gente já está passando, que é o seguinte, o Renato tem uma grande possibilidade de fazer 2 trocas no time titular do Grêmio. O Natan e principalmente o JP Galvão. Há uma grande possibilidade de 2 trocas acontecerem. A gente ainda não sabe necessariamente qual vai ser a escolha, mas a tendência é que ele use um tripé de volantes, que coloque Vidiaçante, PP e Carbacho novamente no meio campo. Só que ainda, isso, por exemplo, tu tira o JP e bota esse tripé. Quem que tu vai colocar na vaga do Natan? Quem é que tu vai fazer? Daqui a pouco tu bota o Ferreira, que aí tu tem um tripé de volantes, tu pode botar o Ferreirinha. E aí tu tem o Ferreirinha para dar aquela possibilidade de o jogador mais, vamos dizer assim, que não precisa marcar, Ferreira, só joga, só vai para frente. Mas enfim, é fato que o Grêmio está cogitando mudanças e que existe esta possibilidade. Nós abrimos a Semana Grenal para o Grêmio sabendo o seguinte, o Renato está cogitando seriamente, ou há uma informação de bastidor que ele cogita seriamente uma mudança por conta disso que eu falei. Questões importantes e números, eu vou dar aqui um número positivo e um negativo. Eu vou começar pelo negativo, que é o que mais grita, que é o que mais chama atenção. O Cristaldo perdeu um pênalti. E o Cristaldo, se a gente for olhar, os números dele são muito bons, mas tem vários pontos que decepcionam. E o Renato disse, olha, não só perdeu o pênalti por escorregar, e todo mundo pode escorregar, mas ele ficou cabisbaixo depois de perder o pênalti. Isso depõe, obviamente, contra ele. Mas o fato é, o Grêmio perder pênalti virou normal. São 10 pênaltis que o Grêmio recebeu na temporada. 10. Sabe quantos converteram? 4. 6 pênaltis perdidos. Desses 6 pênaltis perdidos tem do Galdino ao Soares. Vários jogadores perderam pênaltis. E é óbvio, o Grêmio tem 6 pênaltis perdidos e só 4 é que fez. Isso é muita coisa, isso de fato é muito forte.
Mas, enfim, o jogo marcou o Suárez marcando mais uma vez. Suárez sendo o cara importante, pelo menos para dar um ponto. Ele fez um sinal de 10 por causa do filho dele, ele foi para a câmera e tal, era uma homenagem pro filho dele que ele estava conseguindo marcar o gol pro filho. Mas o detalhe, o Suárez se isola cada vez mais como artilheiro e líder de assistências do Grêmio. 20 gols na temporada, 12 assistências. Não tem. Para ter noção, o Bitelo é o primeiro com mais... o Bitelo e o Cristaldo, 9 gols. Suárez tem 20, tem mais do que o dobro do que Bitelo e Cristaldo. Na verdade, ele tem mais que Bitelo e Cristaldo juntos. Tem uma disparidade muito grande entre o Suárez e todos os outros. E aí, assistências, ele tem 12, é o líder. O Cristaldo, por justiça, é o segundo colocado nas assistências, tem 11. Aliás, os números do Cristaldo são muito bons. Mas agora, até o Renato já deu uma pista dizendo, olha, ele sentiu essa parte. Porque existe uma situação de, o número é bom, mas se tu olhar atentamente o detalhe, aí tu pode ter algum tipo de asterisco na situação. Enfim, o Grêmio abrindo a semana Grenal, já sabendo que não é mais segundo colocado, e agora aguardando o Botafogo e principalmente, as mudanças devem acontecer no time gremista, mas tem que saber como é que vem o Inter do outro lado. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.